O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do marco temporal para demarcações de terras indígenas. A gente vai ao vivo para Brasília conversar com o Igor Damasceno. Igor, essa decisão, ou melhor, esse trâmite lá no Supremo é concomitante ao trâmite que poderia ocorrer no Senado, já que a Câmara dos Deputados já despachou lá para o Senado, mas no Senado não corre em regime de urgência. Ou seja, o Supremo pode legislar antes do próprio Legislativo Federal. Explica isso para a gente, por favor. Bom dia para você. Oi, Emanuel, bom dia para você, bom dia também para a Adriane e para todos que nos assistem. Pois é, lá na Câmara dos Deputados, o projeto de lei sobre o marco temporal da demarcação de terras indígenas tramitou em caráter de urgência, justamente para que o tema fosse acelerado no Legislativo antes da análise dos ministros da Suprema Corte. No Senado Federal, o tema não é tratado com urgência, pelo menos não por agora, e hoje está marcada para as 2 horas da tarde o julgamento desse assunto lá no Supremo Tribunal Federal. Os indígenas são totalmente contrários à demarcação desses territórios e justamente por causa disso, cerca de 1.200 indígenas, desde o início da semana, desde o fim de semana, melhor dizendo, se concentraram aqui na Praça da Cidadania, bem no centro de Brasília. Eu falo ao vivo do local onde eles se concentram para debater a respeito do marco temporal, é aqui onde tem feito as plenárias para falar a respeito desse assunto. São indígenas de vários estados do país que têm feito marchas, têm feito protestos aqui na capital federal contra o marco temporal. Inclusive, ontem eles fizeram uma passeata pela esplanada dos ministérios que fica aqui bem ao lado contra essa decisão. É uma forma que os indígenas encontraram de pressionar os ministros da Suprema Corte para não aprovar, para julgar como inconstitucional o marco temporal da demarcação de terras indígenas. O projeto de lei que tramita na Câmara, que tramita no Congresso Nacional e que também é assunto lá do STF, acaba determinando que as terras indígenas demarcadas antes da Constituição Federal de 1988 não podem ser ampliadas e também não podem ser criadas outras depois de 1988. O território dos indígenas é aquele que eles já ocupavam até a Constituição Federal atual. E eles encaram isso como um ataque direto, justamente porque precisam de mais territórios, a população tem se expandido, a população também usa aquele território para sobreviver. Já a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, diz que com a demarcação haverá também espaço para crimes ambientais. Inclusive, ela esteve aqui nesse acampamento ontem e falou com a imprensa. Vamos acompanhar. Esse equilíbrio climático que o mundo inteiro discute, que o mundo inteiro defende, mas não consegue compreender que para proteger esse clima, depende de proteger nossos direitos. Depende de proteger os nossos modos de vida. Bom, está aí então a mobilização nacional dos indígenas e também da ministra que representa eles aqui em Brasília contra a demarcação de terras indígenas. O fato é que o STF retoma esse julgamento depois que alguns ministros pediram vista. O relator desse assunto lá na Suprema Corte é o ministro Edson Fachin, e ele é contrário à demarcação, ele é contrário ao marco temporal. Então os indígenas acabam tendo ele como uma espécie de aliado, e a expectativa é que esse julgamento acabe finalizando hoje lá no STF. Se os ministros da Suprema Corte decidirem que é inconstitucional, então o assunto se perde lá no Congresso Nacional, mas a gente vai ter que ficar segurando, esperando esse julgamento. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Igor, pelas informações que você traz para a gente. Obrigado por enquanto, né? A gente volta a conversar contigo daqui a pouco. O Igor traz a informação para a gente, mostrando, né, lá a manifestação dos indígenas. Isso não é um assunto fácil, não é um assunto simples, não, viu? Porque tem o direito, sim, dos povos indígenas, dos povos tradicionais daqui, tem os conflitos que nós temos no campo também, no Brasil, tem também a reforma agrária que é necessária que exista no país, e a absurda
absurda e completa falta de fiscalização e falta de presença no Estado que acaba fazendo com que a demarcação de terras indígenas seja uma maneira, sim, de preservar o ambiente, de preservar a cultura e preservar muita coisa, justamente porque o Estado está ausente. Existem muitas possibilidades de mudança com a aprovação do marco temporal, mas a principal delas é que de 88, que é o marco temporal, né, da Constituição, para frente, tudo que foi concedido, todos os governos federais que demarcaram terras, todas essas terras deixam de ser terras demarcadas indígenas. E até mesmo que estava para trás de 88, né, há 35 anos, se não tiver uma comprovação objetiva do uso daquela área, ela também pode ter essa demarcação anulada. E me parece muito conveniente deixar que o STF decida isso para não ter um impacto político para os senadores, que não estão, que devem avaliar a situação também do marco, como já foi avaliado na Câmara e já aprovado na Câmara, mas me parece muito conveniente deixar que a Justiça decida e não ter um impacto político de uma repercussão negativa que possa ter com a aprovação desse marco, se for pela Justiça. Né? Pela Justiça, né? Quer ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Já se inscreve no canal e pressiona o sininho para receber todas as notificações. A gente se encontra no próximo vídeo.